Bom dia, professores. Agora estamos num formato diferente. Hoje começamos pela manhã, porque assim, os ATPCs de educação especial, eles não tinham uma regulamentação, uma resolução definida. Então, desde a semana passada, saiu essa resolução, foi publicada, então, por isso, transferimos o dia de quinta-feira à tarde para terça-feira, às 10 às 11h30. Então, por essa determinação dessa resolução, nós alteramos o dia. É novo para todo mundo, né? Mas eu acredito que muitos professores já estão acostumados, a gente começou lá no canal de professores, depois fomos para o nosso canal de educação especial, e agora estamos aqui com a diretoria de ensino. Então, às vezes é novo, quem está se adaptando, mas vai ser esse o movimento a partir de agora. Hoje foi o primeiro, se alguém ainda for chegando depois, ou quem for assistir pelo YouTube, esse movimento ele vai ficar assim, porque agora nós temos uma resolução. Esse ano, próximo ano, enquanto não for mudado nada. E, gente, quanta alegria, né? Eu estou irradiante, estou muito feliz, quero deixar isso bem claro, porque, assim, quando eu comecei os ATPCs da educação especial, em março do ano passado, nós não tínhamos uma regulamentação para isso. Eu comecei a fazer os ATPCs porque eu, enquanto professora de sala de recursos, eu sentia essa necessidade de conhecer, de saber como fazer um anexo, de saber um pouco sobre as deficiências, de conversar, de estar com os nossos pares, os nossos iguais, e não tínhamos. Então, desde março do ano passado, eu comecei a fazer os ATPCs, porque eu pedi autorização para a diretora do núcleo, que é a Fátima, para o nosso dirigente, o professor Edson, que atentamente ouviu o meu pedido. Ouviu o meu pedido e nós estamos fazendo esses ATPCs desde o ano passado. Então, para nós, da educação especial, nós já estamos muito além de algumas outras diretorias, que hoje vai ser o primeiro dia de ATPC da educação especial. Então, eu preciso deixar isso claro, que a minha alegria é demais, porque, assim, a gente, né, ter essa parceria que nós temos, esse vínculo, ele já é muito maior, e tem gente que vai começar agora, mas nunca é tarde, e você vê que ganho. Temos o nosso canal de educação especial, a resolução da nossa educação especial, e foi uma luta muito grande, mas estamos vencendo. E a educação especial está em evidência. Outra grande evidência, né, nossas Paralimpíadas que estão aí, estamos em 6º lugar no ranking de medalhas. Olha que orgulho para o nosso país. Um país que às vezes as pessoas falam que não olham para a inclusão, mas não é bem assim. Estamos em 6º lugar, mostrando para o mundo que aqui a inclusão é feita. E da melhor maneira possível, com respeito, com diversidade, com a diferença que a educação especial necessita. Hoje, o nosso ATPC, nós vamos trabalhar sobre o ensino médio, porque é uma demanda da diretoria de ensino, nós trabalhamos atrelado ao MMR, então a necessidade de se desenvolver este tema foi do núcleo pedagógico. Então, todo o núcleo pedagógico da diretoria de Mauá, dessa semana, nós vamos trabalhar o ensino médio. E eu fiz um ATPC em parceria com a Ana. A Ana não vai estar no ATPC, porque ela também está fazendo o ATPC dela. A Ana Luísa, ela é de Ciências Humanas. Mas, assim, qualquer dúvida, nós estamos aqui. Eu vou passar o vídeo que nós fizemos e depois a gente volta e faz a nossa interação como a gente sempre fez. Vou começar aqui a compartilhar com vocês. Só um minutinho. Alexandra, posso dar uma sugestão? Claro, Thaís. Clica ali em cima nos convidados e escolhe o silenciar a todos, porque assim ninguém consegue abrir microfone. Aí você tem que fazer isso e depois abrir o seu de novo. Você vai nas pessoas lá em cima. Certo.
nos participantes. Aí, aonde está escrito, aí vai aparecer a lista de pessoas, lá em cima, silenciar. Aí ninguém consegue. E depois disso, eu só consigo falar com você também pelo WhatsApp, tá bom? Tá ok, então vou prestar atenção. Ativar o mudo. Peraí, o meu, eu acho que ativei o mudo, né? A Thaís parou de falar, gente. Silenciei. Peraí, agora eu vou compartilhar a minha tela. O som. Professores, tudo bem? Eu sou Alexandra Farias, PCNP de Educação Especial, e hoje venho conversar com vocês sobre dois conceitos, diferença e diversidade. Os objetivos formativos deste ATPC é refletir sobre a importância da diferença e diversidade no novo ensino médio, o embasamento teórico e como desenvolver práticas mais inclusivas nas salas de aula. Professores, gostaria de falar com vocês sobre dois conceitos que precisamos distinguir e distanciar para entender o referencial da inclusão, que é diversidade e diferenças. Diversidade se nós formos procurar no dicionário, é aquilo que é diverso, diferente, variado, variedade. São características externas, visíveis, que toda a sociedade pode observar. A nota da prova de um aluno, a sua raça, a sua religião. Também podemos dizer que são alguns grupos de pessoas, como mulheres, negros, pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQI+, dentre outros. A diversidade, ela é a matriz da vida, é a nossa natureza diversa que faz com que a vida não apenas aconteça, mas se multiplique, se renove e se reinvente. Diferença. Diferença, se formos olhar no dicionário, ela vai estar a qualidade do que é diferente, o que distingue uma coisa da outra. A diferença é um conceito aberto, ele está em constante transformação. É a capacidade de nos reinventarmos. São características internas, profundas da nossa vida interior. Como a gente aprende, como a gente sente, como a gente vive. Isso é a diferença. Mas o que acontece na educação? Se adota sentidos equivocados para esses dois conceitos, adotando como sendo iguais, quando na verdade eles não são. Quando a gente fala de inclusão, nós estamos falando de diferença, não de diversidade. É importante compreender isto. Autores que sustentam esta afirmação são Maria Teresa Mantuan, que sustenta a filosofia da diferença e da inclusão, Nicolas Burbuli, que traz esta discussão, a diferença e diversidade. A prática pedagógica baseada na diferença, ela propõe atividades diversificadas em sala de aula, diferentes formas de ensinar, para que todos possam se apropriar do conhecimento, de formas diferentes. O pensamento de diferença na sala de aula nos faz refletir que a diferença está em cada aluno. A sala de aula, ela é homogênea. Uma educação inclusiva, de fato, é aquela que acredita que todos os estudantes eles aprendem e têm o direito à educação escolar e à diferença. A educação inclusiva ela é voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos, que reconhece e valoriza as diferenças.
Dados nos mostram que a escola brasileira ela é marcada pela exclusão e pela evasão de uma parte significativa dos alunos, que são marginalizados pelo insucesso, por privações constantes e pela baixa autoestima, resultante da exclusão escolar e social, principalmente das crianças da educação especial. Durante anos, eles foram excluídos da sociedade, eles foram excluídos da educação. Eles ficavam em escolas segregadas, longe da sociedade. Diante deste cenário de exclusão, de segregação dos alunos em escolas especiais, o Plano Nacional de Educação estabelece algumas metas para a política educacional no período de 2014 a 2024. É a meta número 4, que solicita a universalização para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistemas educacional inclusivo, as salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Diante da meta estipulada pelo Plano Nacional de Educação, a BNCC, ela traz, na página 10, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. No estado de São Paulo, nós temos o Currículo Paulista Etapa Ensino Médio de 2020, na página 39, está escrito: o Currículo Paulista, em observação acentuada à diversidade cultural e ao compromisso com a redução das desigualdades educacionais do Estado, leva em consideração as necessidades, as possibilidades e os interesses do estudante, assim como suas identidades linguísticas, éticas e culturais, de modo a assegurar suas aprendizagens essenciais integralmente. Um dos pontos focais de sua elaboração consiste na equidade e no reconhecimento de que as necessidades dos estudantes são diferentes. Podemos observar que no currículo paulista ele traz esta palavra equidade. Equidade significa o senso de justiça, o respeito da igualdade de direitos. E também ele traz nesse último parágrafo que nós devemos respeitar as diferenças, porque a educação especial, ela é diferente, ela precisa ser pensada no indivíduo. Para que esse objetivo ele possa ser alcançado, é preciso criar algumas possibilidades para que esses educandos desenvolvam suas habilidades. Dessa forma, com os conteúdos curriculares, eles devem ser adaptados por cada área do conhecimento, considerando as especificidades de cada estudante, respeitando assim as potencialidades, dificuldades individuais, ritmos diferentes de aprendizagem, por meio de estratégia diversificada de ensino. Nesse sentido, deve-se possibilitar o desenvolvimento das competências e habilidades ancoradas no atendimento educacional inclusivo e no reconhecimento de comandas e contextos socioculturais inerentes aos diversos segmentos da população paulista.
É necessário garantir ao aluno que, no final da sua escolarização, ele seja capaz de resolver problemas nos diferentes âmbitos pessoais, profissionais, sociais, assim como ser protagonista de sua própria história. Dentre as competências a serem trabalhadas na sala de aula inclusiva, podemos destacar a competência número 4, onde ela afirma que a gente pode utilizar diversas linguagens, a verbal, oral ou visual, motora, como libras, escrita, a corporal, visual, sonora e digital, bem como o conhecimento das linguagens artística, matemática, ciências. Então, se o aluno ele não consegue registrar, escrever, mas você pode, professor, usar outras formas de linguagem. Pode ser oral, ele pode participar oralmente da sua aula, ele pode artisticamente, pode ser feito uma peça, pode ser feito um desenho, pode ser feito um podcast. Existem diversas formas da gente trabalhar e incluir esses alunos no contexto escolar. E essa diversidade de linguagens, ela está pautada na BNCC. A inclusão, professor, é uma disposição para o encontro com o desconhecido, de poder olhar para cada um sem adiantar preconceitos, sustentando em sua vitalidade por ser e estar entre nós, de uma abertura para a ampliação do nosso repertório de mundo. E agora, professores, diante desses documentos estudados e esclarecidos, eu trago aqui um questionamento, uma reflexão, para que todos possam pensar na diversidade e na diferença, e como aplicá-la dentro da sala de aula de vocês. Como eu posso fazer para incluir o meu aluno? Como eu respeito o meu aluno? De que forma eu posso atendê-lo? Muito obrigada ao convite das PCNPs, de ter participado dessa formação. Foi um grande prazer. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Para encerrar, vou deixar esta frase para vocês. Todos nós somos chamados a renovar nossa mente para transformar as instituições educacionais e a sociedade, de tal modo que nossa maneira de viver, ensinar e trabalhar possa refletir nossa alegria diante da diversidade cultural, nossa paixão pela justiça e o nosso amor pela liberdade. Obrigada e até em breve. O tema do nosso ATPC de hoje será sobre o novo ensino médio. Entre os objetivos da pauta de hoje, nós teremos ampliar o repertório conceitual e empírico do educador, no que diz respeito às possibilidades de integração curricular por áreas do conhecimento e pela formação profissional e tecnológica. Analisar criticamente o significado de integração curricular alinhado aos documentos oficiais do novo ensino médio. Compartilhar estratégias para um processo de avaliação sinérgico à perspectiva integradora. Compreender mais detalhadamente a instrumentação da Unidade Curricular 1 ao C1, do aprofundamento em ciências humanas, mediante exemplos concretos que integram os componentes. Perceber a presença e integração das competências e habilidades dos eixos estruturantes e objetos de conhecimento a partir dos componentes curriculares da UC1. Refletir sobre a relevância do planejamento integrado entre os componentes da UC1 e a sua relação com o protagonismo estudantil nos processos de aprendizagem. Algumas dúvidas ainda giram em torno do que é o novo ensino médio. Então, hoje nós vamos tentar sanar algumas delas. Vamos lá. O novo ensino médio pretende atender às necessidades e expectativas dos estudantes, fortalecendo seu interesse, engajamento e protagonismo, visando garantir a sua permanência e aprendizagem na escola.
ele também busca assegurar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores capazes de formar as novas gerações para lidar com desafios pessoais, profissionais, sociais, culturais e ambientais do presente e do futuro, considerando a intensidade e a velocidade das transformações que marcam as sociedades da contemporaneidade. Coerentes com essa perspectiva, as diretrizes curriculares nacionais para o novo ensino médio, atualizadas pelo Conselho Nacional de Educação, em novembro de 2018, indicam que os currículos desta etapa de ensino devem ser compostos por formação geral básica, que é o conjunto de competências e habilidades das áreas de conhecimento, que incluem linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, previstas na etapa do ensino médio da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que aprofundam e consolidam as aprendizagens essenciais do ensino fundamental, a compreensão de que problemas complexos e a reflexão sobre a solução para eles com uma carga horária máxima total de 1.800 horas. Teremos também os itinerários formativos, que serão um conjunto de situações e atividades educativas que os estudantes podem escolher conforme o seu interesse, para aprofundar e ampliar as aprendizagens em uma ou mais áreas de conhecimento, ou na formação técnica e profissional, que ela terá uma carga horária total mínima de 1.200 horas. Quais são os objetivos dos itinerários formativos? Bom, aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, às áreas de conhecimento ou à formação técnica e profissional. Consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que eles realizem os seus projetos de vida. Promover a incorporação de valores universais como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade, além de desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, seja na escola, seja no trabalho ou na vida. Nós veremos a seguir as competências e habilidades em foco para atender às necessidades dos itinerários formativos do novo ensino médio. As competências em foco que vão atender às necessidades do novo ensino médio são pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, ou seja, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. Valorizar a formação permanente para o exercício profissional, ou seja, buscar atualização na sua área, apropriar-se de novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem o aperfeiçoamento profissional e a eficácia, fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Agir e incentivar pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade e resiliência, que seria a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores. Ao definir as competências, a BNCC reconhece
que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-as mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza, mostrando-se alinhada à Agenda de 2030 na Organização das Nações Unidas. É imprescindível destacar que as competências gerais da educação básica interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as 3 etapas da educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores nos termos da LDB. Devemos levar também em consideração as competências gerais da educação, que são elas: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Devemos levar em consideração também as habilidades em foco, que são elas: conhecer como planejar o ensino, sabendo como selecionar estratégias, definir objetivos e aplicar as avaliações. Incentivar a colaboração profissional e interpessoal como objeto de materializar objetivamente o direito à educação de todos os alunos e utilizar as ferramentas pedagógicas que facilitem uma adequada mediação entre os conteúdos, os alunos e as particularidades culturais e sociais dos respectivos contextos na aprendizagem. As habilidades, elas expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. A seguir, nós falaremos um pouco sobre a integração curricular, que é algo muito importante no novo ensino médio. Lembrando que hoje nós vivemos um momento na educação onde a multidisciplinaridade é predominante. O que é a multidisciplinaridade? Então, ela consiste em um modelo de ensino em que as disciplinas são abordadas em pesquisas ou estudos ao mesmo tempo, porém, não necessariamente relacionadas às áreas entre si. Então, esse sistema de ensino, ele compreende o conhecimento em diversas disciplinas. A concepção de interdisciplinaridade, ela está relacionada a um problema central, que é a fragmentação do conhecimento e o excesso de especialização, sendo essa fragmentação considerada uma patologia, para a qual a cura estaria na unidade do conhecimento e seria alcançada através da metodologia interdisciplinar. A integração curricular, ela surge como um conceito que exige cooperação entre várias disciplinas, com um mesmo objetivo, ou seja, a colaboração entre as disciplinas diversas, tendo como resultado final um enriquecimento recíproco. E existem diversas vantagens da integração curricular nas escolas, que são maior motivação por parte dos alunos, maior capacidade e competências para lidar com problemas, maior criatividade e atenção, crescente capacidade para assimilar o que resulta das conexões estabelecidas e uma maior capacidade de transferência de saberes, dentre outras coisas. A integração curricular, ela é muito mais complexa e abrangente, na medida em que ela não considera apenas o conhecimento normalmente associado às disciplinas escolares, que tem sido influenciado pelo que se designa como conhecimento acadêmico. Então, ela admite a possibilidade de mobilização de todos os tipos de conhecimento que possam contribuir para que o aluno compreenda melhor o mundo à sua volta e compreenda melhor a si próprio, enquanto indivíduo, enquanto cidadão.
A maneira de construirmos conhecimento, de certa forma, nos define. Em outras palavras, se o conhecimento é apresentado na escola de modo fragmentado, se os componentes curriculares não se integram e não respondem a um projeto de educação que tenha como objetivo o desenvolvimento pleno dos estudantes, não será possível formar um sujeito pleno integral. Tão importante quanto a concepção de ser humano que se quer formar é apresentar uma concepção do conhecimento relacional em que as áreas do conhecimento e os seus conteúdos, ou seja, os seus métodos e as suas visões de mundo, possam ser aprendidos com maior integração. Os itinerários formativos, eles organizam-se a partir de 4 eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Mas o que são esses eixos estruturantes? Os eixos estruturantes, eles visam integrar e integralizar os diferentes arranjos de itinerários formativos, bem como criar oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas profundamente associadas à realidade contemporânea, que promovam a sua formação pessoal, profissional e cidadã. Para tanto, buscam envolvê-los em situações de aprendizagem que os permitam produzir conhecimentos, criar, intervir na realidade e empreender projetos presentes e futuros. Os eixos estruturantes também têm as suas habilidades. E quais são as habilidades dos eixos estruturantes a serem desenvolvidas? Investigação científica, investigar e analisar situações e problemas envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, em âmbito local, regional, global, contextualizando os conhecimentos em sua realidade local e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Identificar diversos pontos de vistas e se posicionar mediante a argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. Temos também a habilidade de processos criativos, que inclui fruição, vivências e reflexão crítica, que seria reconhecer produtos, processos criativos sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural no âmbito local, regional, nacional e ou global. Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais, relacionando a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política, cultural, no âmbito local, regional, nacional e global. Propor e testar soluções éticas, estéticas e criativas e inovadoras para problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural em âmbito local, regional, nacional e global. Vamos nos aprofundar um pouco mais nos eixos estruturantes dos itinerários formativos. O eixo estruturante investigação científica tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade,
compreendendo, valorizando e aplicando um conhecimento sistematizado por meio da realização de práticas e produções científicas relativas a uma ou mais áreas de conhecimento, a formação técnica e profissional, bem como matemática de seu interesse. Qual a justificativa para trabalhar esse eixo estruturante? Bem, para participar da sociedade da informação, os estudantes precisam se apropriar cada vez mais de conhecimentos e habilidades que os permitam acessar, selecionar, processar, analisar e utilizar dados sobre os mais diferentes assuntos, seja para compreender e intervir na realidade, seja para lidar de forma crítica, reflexiva e produtiva com uma quantidade cada vez maior de informações disponíveis. Os objetivos de se trabalhar esse eixo incluem aprofundar conceitos fundantes das ciências para a interpretação de ideias, de fenômenos e de processos, ampliar as habilidades relacionadas ao pensar e fazer científico, utilizar esses conceitos e habilidades em procedimentos de investigação voltados à compreensão e enfrentamento de situações cotidianas, com proposição de intervenções que considerem o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da comunidade. O foco pedagógico desse eixo os estudantes participam da realização de uma pesquisa científica, compreendida como um procedimento privilegiado e integrador de áreas de componentes curriculares. Esse processo pressupõe a identificação de uma dúvida, questão ou problema, o levantamento, a formulação e testes de hipóteses, a seleção de informações de fontes confiáveis, a interpretação, que seria a elaboração e uso ético das informações coletadas, a identificação de como utilizar os conhecimentos gerados para solucionar problemas diversos e a comunicação de conclusões com a utilização de diferentes linguagens. O eixo estruturante de processos criativos tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais áreas de conhecimento, a formação técnica e profissional, bem como temáticas de seu interesse. A justificativa para se trabalhar esse eixo está em participar de uma sociedade cada vez mais pautada pela criatividade e inovação. Os estudantes precisam aprender a utilizar esses conhecimentos, habilidades e recursos de forma criativa para propor, inventar e inovar. Os objetivos de se trabalhar este eixo estruturante está em aprofundar conhecimentos sobre as artes, a cultura, as mídias, as ciências aplicadas e sobre como utilizá-las para a criação de processos e produtos criativos, ampliar as habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo, e utilizar esses conhecimentos e habilidades em processos de criação e produção voltados à expressão criativa e à construção de soluções inovadoras para problemas identificados na sociedade e no mundo do trabalho. O foco pedagógico deste eixo está em: os estudantes participam da realização de projetos criativos por meio da utilização e integração de diferentes linguagens, manifestações sensoriais, vivência artística, culturais, midiáticas e ciências aplicadas. Esse processo pressupõe a identificação e o aprofundamento de um tema ou de um problema, que orientará a posterior elaboração, apresentação e difusão de uma ação, de um produto, de um protótipo, de um modelo ou solução criativa, tais como obras e espetáculos artísticos e culturais, campanhas e peças de comunicação, programas, aplicativos, jogos,
robôs, circuitos, entre outros produtos analógicos e digitais. O eixo criativo, mediação e intervenção sociocultural tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais áreas de conhecimento, uma formação técnica e profissional, bem como temas de seu interesse, para realizar projetos que contribuam com a sociedade e com o meio ambiente. A justificativa para trabalhar esse eixo está em participar de uma sociedade desafiada por questões socioculturais e ambientais cada vez mais complexas. Então, os estudantes precisam se apropriar de conhecimentos e habilidades que os permitam atuar como agentes de mudanças e de construção de uma sociedade mais ética, justa, democrática, inclusiva, solidária e sustentável. Os objetivos desse eixo estão em aprofundar conhecimentos sobre questões que afetam a vida dos seres humanos e do planeta em nível local, regional, nacional e global, e compreender como podem ser utilizados em diferentes contextos e situações. Ampliar as habilidades relacionadas à convivência e atuação sociocultural, além de utilizar esses conhecimentos e habilidades para mediar conflitos, promover entendimentos e propor soluções para algumas questões e problemas socioculturais e ambientais identificados em sua comunidade. O foco pedagógico desse eixo está em privilegiar o envolvimento dos estudantes em campos de atuação da vida pública, por meio do seu engajamento em projetos de mobilização e intervenção sociocultural e ambiental, que os levem a promover transformações positivas na comunidade. O processo pressupõe o diagnóstico da realidade sobre a qual se pretende atuar, incluindo a busca de dados oficiais e a escuta da comunidade local, a ampliação de conhecimentos sobre o problema a ser enfrentado, o planejamento, a execução e a avaliação de uma ação social ou ambiental que responda às necessidades e interesses do contexto, a superação de situações de estranheza, resistência, conflitos interculturais, dentre outros obstáculos, com necessários ajustes de rota. Nós temos também o eixo estruturante empreendedorismo, que tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos, articulados ao seu projeto de vida. A justificativa para se trabalhar esse eixo está em participar de uma sociedade cada vez mais marcada pela incerteza, volatilidade e mudança permanente. Os estudantes, eles precisam se apropriar cada vez mais de conhecimentos e habilidades que os permitam se adaptar a diferentes contextos e criar novas oportunidades para si e para os demais. Os objetivos de trabalhar esse eixo está em aprofundar conhecimentos relacionados ao contexto, ao mundo do trabalho, à gestão de iniciativas, incluindo seus impactos nos seres humanos, na sociedade e no meio ambiente, ampliar habilidades relacionadas ao autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de vida, além de utilizar esses conhecimentos e essas habilidades para estruturar iniciativas empreendedoras com propósitos diversos, voltados para viabilizar projetos pessoais ou produtivos com foco no desenvolvimento de processos e de produtos com uso de tecnologias variadas. O foco pedagógico desse eixo está em os estudantes são estimulados a criar empreendimentos pessoais ou produtivos articulados com seu projeto de vida, que fortaleçam a sua atuação como protagonista da sua própria trajetória. Para tanto, eles devem buscar desenvolver uma autonomia,
foco e determinação para que consigam planejar e conquistar objetivos pessoais ou criar empreendimentos voltados para a geração de renda via ofertas de produtos e serviços, com ou sem o uso das tecnologias. E esse processo, ele pressupõe a identificação de potenciais desafios, interesses e aspirações pessoais, além de uma análise do contexto externo, inclusive em relação ao mundo do trabalho, a elaboração de um projeto pessoal ou produtivo, a realização de ações piloto para testagem e aprimoramento do projeto elaborado e o desenvolvimento ou aprimoramento do projeto de vida dos estudantes. Pronto, professores. Ficou aí a dúvida, né? Ficou aí a pergunta. O ensino médio, ele está aí, os itinerários formativos foram feitos, as escolhas, e nós temos que conhecer para saber como apoiar o nosso aluno. O ensino médio, nós vamos fazer parte, nós vamos estar ao lado. Nós precisamos, sim, conhecer quais são os itinerários formativos, para que, da melhor forma possível, podemos orientar o nosso aluno para que área do conhecimento ele tem mais capacidade de se desenvolver. Qual área do conhecimento vai ser favorável para o meu aluno? Nesse sentido, que a gente precisa conhecer e se apropriar dos itinerários formativos, para podermos estar ao lado do nosso aluno. Mães também, às vezes tem mães que vêm perguntar o que eu faço, como eu faço, que escola é melhor para o meu filho. Então, por isso dessa formação, para que todos nós possamos nos apropriar desse conhecimento e poder orientar os nossos alunos. O tempo já está estourando aqui. Deixa eu ver só se tem alguma pergunta. Alguém tem algum questionamento? Quiser levantar a mão? Tem alguma dúvida? Ale, por enquanto ainda não. Mas é 11h30. Tem tempo. Nossa, Thaís, eu juro que eu cortei o vídeo. Olha, você tá vendo, gente? Até eu tô aqui perdida nesse novo horário. Eu tava achando que a gente encerrava às 11 horas. Eu já ia até encerrar o vídeo. Não, são 2 horários mesmo, igual vocês faziam à tarde. É tudo muito novo, né? É. E hoje foi tanta informação, né? Primeiro a gente assistindo lá no canal do Centro de Mídias, achei maravilhoso a Márcia falando sobre o que é inclusão e educação especial. Nós já tínhamos falado em ATPC, inclusão é para todos, os negros, os LGBT, a inclusão é para todos. Educação especial é para os deficientes. Crianças, alunos que têm deficiência, estudantes que têm deficiência, que precisam da educação especial. E é aí que nós entramos, aí que está a nossa parte. Na verdade, você estava à frente, né? Tem diretorias que agora que vão passar a ter essa formação, e você teve a iniciativa, né? Quando viu que os outros componentes curriculares iam ter, você pediu autorização para ter.
Então, muitos assuntos que serão tratados são assuntos que vocês já estudaram, aí já se debruçaram. Mas revisitar nunca é demais, né? A educação é assim mesmo. A gente lê, relê, vê de novo. Uhum. E hoje no canal, no caso do canal da Educação Especial, foi falar de surdo-cegueira. Surdo-cegueira, a gente não tinha abordado esse tema aqui nos nossos Olha, que ATPCs ainda. legal. Verdade. 1 ano e meio, 2 anos quase de ATPC e não abordamos a surdo-cegueira. Falamos de TEA, falamos das demais deficiências, menos do surdo-cego. Nossa, o surdo cego deve ser bem desafiador, né? Sim. Nossa, foi uma formação linda, Porque, uma em professora geral, o maravilhosa. surdo, ele se baseia na visão. Não sei se eu estou errada, mas eu penso que o surdo geralmente tem um olhar mais aguçado, né? Para compensar, não sei se é essa palavra adequada. E o cego, ele também a audição é o essencial para ele. Então, eu fiquei pensando agora no surdo cegueira, deve ser bem desafiador, né? Muito, muito. Ainda vamos falar de Helen Keller, né? Que se formou, fez graduação em filosofia. Helen Keller, a gente tem até vídeos sobre ela, tem desenhos animados. É uma história fantástica, porque ela era surdo-cega. E aí você fica pensando, e agora? Se a gente se desenvolve pelo que você falou, o surdo se apoia na visão, a visão se apoia na audição. E se você não tem audição e visão? Tato. A resposta está aí, tato. Porque aí no tato... Você já respondeu, eu ia perguntar nesse minuto, você já me deu a resposta. Tato, aí a gente vai se apoiar no tato. Os órgãos dos sentidos, eles são maravilhosos, mas quando você não tem dois, o tato é o que vai predominar para o surdo cego. E aí ela fez algumas explicações, fez umas abordagens. Quem está aí junto com a gente desde das 7h30 da manhã, que a gente entrou em formação, são muitas informações. Eu também estou nesses ATPCs desde manhã. Eu falei, é um período de adaptação, porque antes a gente só tinha um ATPC, e agora também tem a dúvida de qual ATPC eu tenho que fazer. Professor, você vai ter que eu que ia ver a te dizer, sua Ale. carga. Oi? Além dessa dúvida, acho que você já pode incluir numa fala só. Tem pessoas perguntando no grupo se pode assistir depois, porque o horário está diferente. Eu acho que esse ano vai dar algumas diferenças mesmo, né? Aí você já pode comentar dos dois. Sim. Bom, os ATPCs, esse ano, como eu falei, né, ele foi regulamentado. Deveria ter sido regulamentado lá em janeiro, quando se começou o ano, mas tudo bem. A gente não estávamos sendo, a educação especial não tinha esse espaço. Conquistamos esse espaço, mas agora, nesse momento. Então, professor, ele vai depender da sua carga horária, por exemplo. E também, na educação especial, nós temos dois públicos. Tem professor que atende no Fundamental 1. O Fundamental 1, as aulas têm 50 minutos. Quando as aulas têm 50 minutos, existe uma tabela, né, tem uma resolução, tem uma tabela lá na internet para quem faz aulas de 50 minutos, tem que fazer tantos ATPC. Professor que trabalha nos anos finais e médio. Então, esse professor é 45 minutos a aula. Quando se faz 45 minutos de aula, a tabela é outra. Então, precisa ser, olha na internet, tem a resolução, procura o GOI da sua escola, para saber ao certo quantos ATPCs você faz. Tendo essa clareza. Suas aulas são de 50 minutos ou de 45 minutos. Vai depender da onde você está inserido. No Fundi 1 ou no Fundi 2. E médio. Com essa tabela, vamos supor, essa carga horária que a gente começou lá às 7 horas da manhã, são 7 ATPCs, é para quem tem 32 aulas, 30 aulas no Fundi 2. Esses professores têm que fazer 7 ATPCs por semana. Quem tem 32 aulas. Então, você vai depender de quantos ATPC você tem que pagar individual. Tem professor que só tem 20 aulas,
Ah, é 20 aulas o quê? Com 45 minutos ou 50 minutos? Por isso que é muito particular. Tá, são muitas especificidades, como a gente fala. Então, eu só tenho 20 aulas, mas é no Fundo 2. Então, você vai fazer tantos ATPCs. Você tem 20 aulas, mas é no Fundo 1. Então, você vai fazer tantos ATPCs. Tem essa tabela na internet e os GOIs sabem como que faz, como orientá-los. Num outro momento, vamos supor, estou supondo, tá? Como eu falei, são N situações. Se eu tenho um professor que tem 30 aulas numa escola de Fundo 1, ele é professor de sala de recursos e ele está na escola de Fundo 1. Nessa escola de Fundo 1, a aula é de 50 minutos. Se a aula é de 50 minutos e ele tem 30 aulas, então ele vai fazer 2 ATPCs. Esses 2 ATPCs semanais, para essa especificidade, tá, gente? Se é 2 ATPCs semanais, nesse caso, o professor pode escolher. Se ele tem que fazer só 2 semanais, ele vai fazer ou pelo centro de mídias, que são 2 ATPCs, ou ele pode fazer aqui com o da diretoria de ensino, que são mais 2 ATPCs. Sugestão: ele faz 2 ATPCs, por exemplo, com o centro de mídias, e na próxima semana, mais 2 ATPCs com o da diretoria de ensino, porque aí ele vai estar fazendo ATPCs dentro da educação especial. Mas é uma sugestão, vai depender da sua carga horária. Os ATPCs, tanto do centro de mídias quanto aqui da diretoria de ensino, eles ficam gravados. No caso do centro de mídias, ele vai para o repositório. No nosso caso, da diretoria de ensino, vai para o canal do YouTube, lá no canal da diretoria de ensino, do núcleo pedagógico. Eu sempre passo o link no grupo, vocês podem acessar depois, assinar a lista de presença depois, porque também não pode, olha, eu tenho a TPC agora, mas eu tenho um aluno, o professor é intérprete de Libras, eu vou deixar o meu aluno lá sozinho na sala dele e eu vou fazer a TPC? Não, não pode. Você vai atender o seu aluno no seu período que você tem que estar com o seu aluno, no período da tarde, que você não tiver aluno, aí você faz o ATPC. Então, sempre fica gravado. No YouTube, no caso da diretoria de ensino, eu sempre disponibilizo no grupo a lista de presença. Por quê? Depois, eu deixo a lista de presença aberta uns 3 dias. Quando eu termino a TPC, eu também preciso cadastrar. Eu, enquanto PCNP, vou cadastrar na SEDUC. Vou colocar lá no CAD de formação e vou subir a lista de presença para eles lá da SEDUC. Quando é pelo centro de mídias, não tem lista de presença. Porque quando você loga, você vai logar com o seu RG, com o seu RG e a sua senha. Então, eles já registraram a sua entrada lá no centro de mídias. Então, lá no centro de mídias não tem a lista de presença. Não entendi. O que você falou? Tem alguém perguntando alguma coisa que está confuso? Não entendi. Roberta, você quer abrir a sua câmera? Você quer falar, Roberta? Não tem problema. A gente pode tentar esclarecer, porque eu concordo que realmente, com essa mudança, ficou meio confuso. Concordo plenamente. E ainda mais dizendo que, por exemplo, a Thaís está aí, ela é professora de linguagem, de português. As aulas da professora Thaís de português sempre serão 45 minutos. Ela pode estar no 6º ano, no 7º, no 8º, vai ser 45 minutos. A professora Thaís nunca vai ter aula de 50 minutos, concorda, Thaís? Isso mesmo. Para ela, para as demais áreas do conhecimento, é 50 minutos. Para português, matemática, história, geografia. Nós, da educação especial, tramitamos em todas as áreas. Eu tenho escola que a sala de recursos fica no Fundo 1. Por exemplo, eu era, né, do Iracema de Barros Bertolazzi, era a minha escola sede. Lá é Fundo 1. Lá a aula é 50 minutos. Tem professores aqui que estão em escolas que é de Fundo 2. Lá a aula é 45 minutos. Nós temos essa flexibilização na educação especial.
E aí, dependendo do seu número de aula, qual o tempo da sua aula, dependendo do tempo da sua aula, você vai se adequar a quantos ATPCs você precisa cumprir. Por isso que eu falei. Ale, eu acho que o mais viável é procurar o GOI da escola para esclarecer, porque cada caso é um caso, como você disse, vocês estão inseridos tanto nos anos iniciais quanto nos finais. Quem é da sala de recursos tem um outro horário, porque tudo depende de carga horária e do segmento que atende. Sim. Então, nos anos finais e médio, é de até 7, o 7 é o máximo para quem tem a carga máxima, mas tem uma divisão aí para quem tem 20 aulas, enfim, para menos aulas. E dos anos iniciais também é de outra forma, né, Ale? Então, acho que conversar com o GOI da escola, que é quem cuida da sua vida funcional ali da papelada, é o melhor caminho para esclarecer para vocês. Então, a Roberta colocou aqui no pachote, são 7. São 7 para quem tem carga completa. Um professor ela que tiver 32 aulas, um professor que é 35, né? Que mudou. Um professor que tem 20 aulas faz 5, por exemplo. Então, depende da carga individual de cada professor. Cada professor. Por isso que o ideal é conversar com o GOI. Sim, não posso, né? Não é nossa função como PCNP, realmente é a função de supervisor e GOI, determinação de ATPCs. Só estou dando uma orientação geral, mas cada especificidade tem que realmente procurar a sua escola para tirar dúvidas. Eu acredito. Olha, uma outra dúvida que surge, não no chat, mas no grupo, eu tenho que assistir agora, então acho que é bom repetir, que fica gravado e a pessoa tem ali a chance de assistir depois e quando assistir, assina a lista, certo? Sim. Vai fazer dentro do seu horário. Se você está com um aluno, não dá para fazer agora, vai fazer em outro horário. Sempre fica gravado. E o que é da diretoria está no YouTube, o que é do centro de mídias está no repositório. Essas confusões, elas acontecem, é novo, é tudo novo, realmente, até às vezes nós, PCNPs, a equipe de educação especial, gente, ela mudou. Porque, assim, a gente tinha uma grande referência com a Miriam, que eu amo demais, super competente, maravilhosa da educação especial, porém, nesse momento, a Miriam não está na educação especial como supervisora. A supervisão agora da educação especial ficou entre o Manuel, a Cida e o Marcelo, e eu enquanto PCNP. Quando chegou a resolução, nós também nos debruçamos para aprender, para entender como que ia ser esses ATPCs. Tem professores que têm acúmulo. Foi publicado o acúmulo lá em fevereiro, porque não tinha essa regulamentação da educação especial. E agora, vai ter que republicar? Não. Deixa terminar o ano, falta muito pouco, e aí para o próximo ano, se você tem acúmulo para republicar o ano, não tem necessidade. O ano que vem, para publicar, você já sabe que os ATPCs de educação especial têm esse horário de terça-feira. Então, para quem tem acúmulo e já foi publicado, deixa quieto do jeito que está até terminar o ano. No próximo ano, vocês vão modificar o horário de vocês. Ficou complicado, eu concordo plenamente. Não estou dizendo que não. Mas a resolução veio agora e é um grande ganho, sim, para a educação especial. Nós estamos tendo voz e vez. Como eu falei hoje, no primeiro momento, lá no canal de formação para professores, foram para todos. Ela falou sobre inclusão para todos, ela falou sobre educação especial para todos. Então, aqui na diretoria de Mauá, esse movimento, como a Thaís falou, eu comecei fazendo os meus ATPCs, pedi autorização para a Fátima, para o professor Edson, para o nosso dirigente, eles aceitaram, ok. Tem diretoria que começa hoje. A parceria, essa multidisciplinaridade, como o currículo paulista vem propondo, não é hoje que Mauá está fazendo multidisciplinaridade. Eu participo de ATPCs junto com matemática, com artes, com outras áreas do conhecimento, também faz tempo, a gente fez essas parcerias. Então, para nós, não é nada novo que aconteceu. Aconteceu essa novidade de mudar o horário, sim, de termos que seguir uma resolução, sim. Mas
de fazer a TPC não é novidade, não é estreia. Então, é só se adequar. Olha, a gente até concordo que quando a gente estava fazendo de quinta-feira, estava tudo certo até quinta-feira, o nosso público era maior. Hoje nós estamos em 30 pessoas, pelo que eu estou vendo aqui. Antes, o nosso público, nós fazíamos em 70, 80, mais ou menos. Só que, como eu falei, mudou. Se mudou, eu não posso tirar o professor de sala de aula para fazer a TPC. Tem que ser em horário inverso. Você tá como? Pode falar, como a resolução professor. saiu depois, né? Sim, apenas a resolução saiu o ano semana que vem passada. isso vai ser ajustado. A professora Maria de Lourdes levantou a mão. Pode falar, professora. Ô, Alexandra, bom dia. Bom dia. Até antes do retorno presencial, para nós, tínhamos a facilidade de estar trabalhando no home office e com certeza dava para assistir, sim, entendeu? Então, mesmo que eu estava trabalhando no home office, o ATPC de quinta-feira entra no meu período que eu tenho um acúmulo, mas como eu estava home office, então eu estava acompanhando. Então, agora, depois que voltou, eu não consegui mais às quintas-feiras, porque eu tenho acúmulo, tenho de manhã, né, no estado e tenho acúmulo à tarde, então ficou mesmo mais difícil para nós. Eu estou falando, assim, eu vejo, esse ponto para mim, eu vejo dessa forma. É imprescindível, nós precisamos realmente das formações, assim, desse ATPC, porque é muito valioso para nós, e assim, a gente fica meio que perdido. Para mim, dá para mim continuar fazendo nas terças-feiras, para mim vai ser tranquilo. Tá? É dentro do meu horário de ATPC, então para mim tudo bem. Mas quando começou à tarde, eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Eu coloquei, estou em aula, e vários outros professores, né? Então nós tínhamos essa facilidade realmente por conta de estar trabalhando no home office. Eu percebi isso e para mim foi bastante diferente agora. E agora que mudou, na parte da manhã, para mim é mais fácil. Para mim foi melhor, porque é o dia do meu TPC, entendeu? É o que eu falei, né, Maria? Né, Lourdes? É assim, é o que eu falei, ajudou uns, complicou a vida de outros. Não é assim? Mas até então, o que eu falei, você tem acúmulo, ok. Não vamos mexer esse ano, por isso que eu falei, tem o repositório e tudo. O ano que vem, quando você, professor, por exemplo, sala de recursos, for fazer o seu horário, for montar o seu horário. Bom, na terça-feira de manhã eu não vou para o atendimento, eu vou deixar terça-feira de manhã para atender aluno, porque eu também sei que tem professor de sala de recursos que, por exemplo, está atendendo aluno agora, de manhã. O que acontece? Eu vou trocar o horário do meu aluno, vou jogar ele para quarta. Nós sabemos que tem alguns alunos da educação especial que faz outros atendimentos. Tem o fono, tem o TO, tem outros atendimentos. Então, não dá para essa mãe mudar o psicólogo, o TO, mudar a data. Então, professor, você assiste de manhã, você atende o aluno de manhã e à tarde você faz o ATPC, sem problemas. Porém, o ano que vem, quando for, antes de começar o ano, se você for montar o seu horário, aí sim, já está estipulado. Então, de terça-feira de manhã, eu não vou atender aluno e já vai avisar as mães, para que aí as mães também se organizem com os demais médicos, com os demais atendimentos, para fazer esse atendimento. Esse final de ano aqui, falta pouco, né, gente? Ó, mês 9, 10, 11. Mais 3 meses acaba o ano. E aí eu acho que para o próximo ano a gente vai conseguir, vocês vão conseguir ajustar o horário melhor. Mais alguma dúvida? Tudo bem, Maria de Lourdes? Mais alguma dúvida? Não, é só isso mesmo, ok. Obrigada. Tem mais alguém com a mão levantada? Aqui no chat não tem mais nada. Tem apenas uma que disse que vai conversar com a GOI. Uhum. Então, é o que eu falei, a gente vai ajustando. O próximo ano vai estar mais fácil. Acho que apareceu aqui para mim a Ronésia está com a mão levantada, é isso, Thaís? Parece que sim, né? Está sim. Oi, Nésia, minha amiga, como está? Oi, Alexandra, tudo bem? Tá me ouvindo? Então tá bom. Alexandra, é que ficou bem confusa essa questão da TPC, né? Eu tenho 10 aulas de 45 minutos em uma escola e 20 aulas de 50 minutos em outra escola. Então, assim, já procurei a GOI, já tentei me informar, mas, assim,
ela não soube me esclarecer também. Tá, você tem. Vamos fazer o seguinte, Nésia, como é uma particularidade, se a GOI não resolveu, você tem 10, me passa no WhatsApp no particular. Tá. Como eu te falei, nós temos uma nova equipe de educação especial, isso não compete a mim, porque às vezes, vamos lá, gente, como nós, da educação especial, como eu falei lá no começo da PC, somos diferentes, tanto os nossos alunos quanto nós, professores, somos diferentes, às vezes o GOI não domina muito bem a nossa especificidade. É bom no recado, Ale, ela também avisar qual é a sede. Sim, Nésia, põe no meu... Isso, qual é a meu sede, WhatsApp particular, em cada uma. porque aí eu converso com a supervisão e eu te dou uma resposta no particular e possivelmente peço para os supervisores orientar a GOI, porque às vezes ela também não sabe, é algo muito particular a educação especial, mas vale muito uma orientação para ela também poder tirar as dúvidas dela. Então, coloca no particular, que aí a gente pode ajustar um pouquinho mais. Então, porque é tudo novo, né? Para a gente é novo, para elas é novo, é tudo novo. Então, é o que eu falei, é tudo novo, e aí fica confuso, e eu concordo. Na escola, por exemplo, na escola que você tem 20 aulas com 50 minutos, é isso? Isso. 20 aulas com 50 minutos, eu vou ver com a supervisão. Vai ser um número de ATPCs, tantos ATPCs. E na escola que você tem 10 aulas de 45, serão mais um ATPC, não sei ao certo, tá? Eu vou me informar. Aí, no caso, a gente vai ter lá formado, vamos supor, você vai ter que cumprir 3 ATPCs por semana. Mas eu não sei ao certo, eu estou supondo, eu vou te dar uma resposta pautada no que os supervisores da educação especial me responder também. Tá ok. Tá. Obrigada, tá? Eu agradeço. Imagina. Obrigada, meninas. Imagina. Eu acho que só terminamos. Mais alguma dúvida? Eu acho que não. Então, ninguém mais para a levantou gravação, a mão. acho que já pode parar. Gente, obrigada. Até a próxima semana. Muito obrigada.